Boa noite, vamos para mais um vídeo do canal Marcionita. O nome do nosso vídeo é Como Obter a Mente de Cristo. Boa noite. Eu quero iniciar esse vídeo, lendo em Lucas 24:49, que diz o seguinte: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Bom, a gente lendo esse versículo acima, que por sinal eu gostaria de frisar que esse versículo não consta no Evangelho da Bíblia Marcionita, esse versículo nos cria uma expectativa que virá um poder do alto, como assim fosse um passe de mágica, que irá entrar dentro de nós e nos transformar o nosso ser e a nossa mente. Portanto, em pessoas cheias do Espírito Santo, já adequadas e com os requisitos da salvação. Pois no meio pentecostal, ao qual estive por mais de 25 anos, se pregava que a salvação estava atrelada a ter o batismo com o Espírito Santo. Mesmo em outras denominações mais tradicionais, que não sejam pentecostais, eles também acreditam nesse agir do Espírito Santo que transforma a nossa mente e a nossa vida. Em resumo, todos estão esperando que algo divino venha dos céus e transforme a nossa vida pecaminosa em uma vida santa. Ou seja, eles esperam uma ação primeira divina para mudar o seu modo de vida. Como marcionita, eu tenho que, por padrão, as cartas de Paulo. Como eu já disse várias vezes, eu aposto todas as minhas fichas nas cartas de Paulo. Eu refuto as adições e interpolações que foram feitas nessa Bíblia, católica, com a finalidade de torná-la um manual da fé judaica cristã. Eu somente sou um seguidor de Crestos, um cristiniano, ou seja, eu tento ser um homem bom. Porém, a religião, principalmente os evangélicos, pensa que o Espírito Santo irá descer em determinado momento da nossa vida e nos transformando assim a nossa mente e o nosso ser. E de um momento para o outro, a gente vai se transformar em um santo, Os evangélicos também culpam o diabo ou demônios pelos nossos pecados ou pelos nossos atos pecaminosos. Mas eu queria deixar bem ciente que Paulo, ele deixa bem claro que o responsável pelos nossos pecados, atos pecaminosos, tudo provém não do diabo e nem dos demônios, mas sim provém da nossa mente. Paulo disse que nós temos que deixar Cristo, crescer em nós. Nós temos que dar a luz a Cristo dentro do nosso ser. Até que Cristo comece a crescer dentro da gente e se torne um varão perfeito em nós. Aí então, Cristo sendo um varão perfeito em nós, nós teremos a completa mente de Cristo. Como obter isso? O que nós temos que fazer é o que está em Efésios capítulo 1, versículo 8. Temos que crescer em sabedoria e entendimento, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Aí muitos podem nos questionar, o que nós faremos para adquirir a mesma mente de Cristo? Tendo por base, essa Bíblia adulterada, principalmente no Novo Testamento. Como a gente vai saber o que Cristo quer da gente? Qual é a verdade de Cristo que nós temos que seguir se essa Bíblia está totalmente adulterada? Eu vou dar uma dica para vocês, São João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Bom, Cristo prometeu alguém, um outro Consolador, que tinha o Espírito da verdade, que ele nos guiaria. Ele não falará de si mesmo, está bem nítido aqui, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos ensinará o que há de vir. Então, esse Espírito da verdade, ele vai ouvir os ensinamentos de Cristo e vai nos anunciar. Então, nós temos que começar a entender e querer saber quem é esse Consolador e quem é esse Espírito da verdade. Muitos pensam que esse Consolador é justamente esse que desceu no dia de Pentecostes, que desceu e todo mundo começou a falar línguas estranhas, ou mesmo aquele que eu acabei de ler em Lucas 24:47, e derramarei do meu Espírito Santo, e vós sereis testemunha
em toda a terra. Mas não é esse Espírito Santo que a gente está falando, não é esse Espírito da verdade que a gente está falando. O Espírito da verdade nos falará de Crestos, ele não pôde dizer enquanto estava na terra. Ele nos dirá o que ouvir de Crestos e nos ensinará. Quem tem o Espírito da verdade é justamente quem? Paulo. Ele diz: se alguém vos pregar outro evangelho que não seja o meu, considere anátema. Paulo chamou para si a responsabilidade do evangelho. Se alguém vos pregar outro evangelho que não seja o que eu estou pregando, considere anátema. Então, a verdade está no evangelho de Paulo, nas suas cartas. Paulo nos revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, Cristo em vós a esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Cressos, ele havia dito que o Consolador, aquele que tem o Espírito da verdade, justamente ouviria dele e nos ensinaria. É justamente o que está escrito, o que Paulo falou, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus. Obter a mente de Cristo é aprender com Paulo. Somente através de Paulo nós seremos imitadores de Cristo, porque Paulo disse: sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Se nós queremos ter a mente de Crestos, nós temos que aprender de Paulo, somente de Paulo, pois ele era o único que tinha o Espírito do Pai da verdade. Isso aí está relatado na Hipóstase dos Arcontes, da Nag Hammadi, o grande apóstolo que tem o Espírito do Pai da verdade. Paulo é o único comissionado para nos ensinar a verdade. Paulo evangelizou o mundo inteiro daquela época. Ele teve a incumbência de levar o evangelho a toda criatura, a todo mundo daquela época, e ele assim o fez. Ele não procurou homem nenhum, mas saiu para evangelizar o mundo. E assim que ele recebeu essa revelação, ele partiu para a Arábia e ficou lá 14 anos evangelizando o mundo naquela época. Paulo continua, Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele continua em Efésios 4:17. Assim digo a vocês, no Senhor insisto, que não viveis mais como gentis, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Viver como gentil é viver na inutilidade dos seus pensamentos. Paulo continua falando em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 16. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo consegue discernir que as obras da carne são contra as obras do Espírito. A balança pende para aonde a nossa mente pender. Se forem para as coisas espirituais, seremos espirituais. Se tenderem para as coisas carnais, seremos carnais. E não adianta dizer, não, eu quero me salvar, eu quero isso, aquilo, eu quero ir para o céu, mas se não fazemos sacrifício nenhum, será que nós conseguiremos isso? Nós temos como avaliar como está a nossa mente relacionada a Cristo, fazer um diagnóstico, como está, se está baixo, alto, como é que está a nossa mente. Quanto mais
nos afastarmos das obras da carne, mais a nossa mente se achega a Cristo. Como diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Irmãos, deixe de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejas criança, mas quanto ao modo de pensar, seja adulto. Reforçando o que eu disse anteriormente, eu vou ler Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está falando aí que ele está apreensivo, ele tem dores de parto, até que Cristo realmente seja formado em nós. O que Paulo quer dizer é que Cristo tem que nascer em nós. Nós temos que ser transformado em Cristo. Depois que Cristo nasceu em nós, ele tem que crescer. Nós temos que crescer em entendimento, até que Cristo esteja perfeitamente crescido em nós. Em outras palavras, aí sim, nós teremos uma mente perfeita de Cristo. Em Efésios 4:13 diz o seguinte: até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esta afirmação, que eu vou dizer abaixo, é uma síntese do que eu já falei até agora. Somos semelhantes a Cristo quando nos tornamos Cristo. E o Salvador nos prometeu que toda pessoa semelhante a Cristo se tornará um Cristo. Essa é a nossa esperança espiritual. Se nós realmente dermos a luz a Cristo dentro da gente, se a gente crescer em Cristo, nós nos tornaremos semelhantes a Cristo. Então, basicamente, é isso que é ter a mente de Cristo. É um ato contínuo, passo a passo, de adquirir sabedoria de Cristo. Até então, que a nossa sabedoria seja madura e nós possamos ter a mente completa de Cristo. Paulo, ele continua dizendo: eu fui crucificado com Cristo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e entregou por mim. Veja, quando você está ciente do amor de Cristo e ele é formado dentro de você, você começa a viver uma vida que não é mais aquela vida comum sua. Nasceu dentro de você uma nova criatura, nasceu dentro de você Cristo. Então aí, futuramente você pode dizer, não é eu mais que vivo na minha carne, mas sim Cristo é que vive em mim. Paulo diz ainda: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, os quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Uma coisa muito interessante. Todo mundo quer salvação. Todo mundo quer ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno, mas ninguém quer crucificar a carne. Ninguém quer fazer sacrifício nenhum. Ninguém quer mudar um tio da sua vida promíscua na carne. Ninguém quer mudar nada, em nada. Mas se você não quer mudar em nada, você não tem a mente de Cristo. Você é um homem carnal. Aqueles que têm a mente de Cristo
pensam como Cristo e deixam as obras da carne.